Oi pessoal, nós vamos fazer algumas revisões, tá? Da semana 1 até a semana 4. O que a gente tem aqui basicamente, né? Quando a gente fala em soluções. Soluções envolvem cálculos, né? Então vocês têm que saber bem essa parte aqui de cálculo de uma solução. A concentração da solução, ela pode ser calculada o que a gente chama de concentração comum, que seria a massa, né, sobre o volume. Então, seria dado em gramas por mol, por exemplo. Tá? Esse aqui é um M minúsculo, tá? Tá errado aqui. Ou concentração molar, que é o que ele fala, chama de Mzão aqui, que é o número de mols por volume. Aí seria dado em mol por litro, concentração molar, tá? E aqui, quando eu tenho uma titulação, você vai ter que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final, tá? Não tem nada de CC2 aqui. É C2 vezes V2, tá? Então, você vai usar isso sempre quando tiver diluição, quando ele falar para você, ao realizar uma titulação de tal substância com tal substância. E aqui ele fala em solubilidade, lembrando que solubilidade, assim como a densidade e temperatura de fusão e ebulição, são propriedades específicas da matéria. Então, a gente vai ter que, por exemplo, KNO3, a solubilidade dele a uma determinada temperatura é aquela ali. Por exemplo, que a gente tem aqui, ó, KNO3 a 60 graus, a solubilidade dele é aproximadamente 105 gramas a cada 100 gramas de água. Então, é uma propriedade que é específica do KNO3, tá? Qual que é a capacidade? Então, aqui eu posso, lá a gente viu que é, vamos ver aqui para 20 graus. Vamos supor que é 28 gramas a cada 100 gramas de solvente. Então, esse é o coeficiente, tá? Aquela temperatura. Então, lembrar que a solubilidade varia de acordo com a temperatura ali. Então, olha só, se você tem 28 gramas lá do KNO3 em 100 gramas do solvente, a gente vai ter uma solução que a gente chama de saturada. Tem a quantidade específica aqui do coeficiente de solubilidade. Agora, se eu coloco lá, é 28, se eu coloco 14 gramas em 100 gramas de água, eu tenho que ir insaturada, né? Não atingiu o máximo ali ainda. E supersaturada? Vamos supor que eu pegue esses 28 gramas em 100 gramas de água e aqueço a solução. Eu vou adicionar ali mais 5 gramas. Então, agora não é mais 28. Ele está mais, solubilizei mais, então é supersaturado. E pode ser que você tenha uma solução saturada com corpo de fundo, que é quando você coloca 40 gramas aqui, por exemplo. Só que naquela temperatura só vai solubilizar 28. Então, vai ficar ali um sal no fundo, né? Se for o caso, de sais. E você vai conseguir enxergar e a gente chama de saturada com corpo de fundo, tá? É muito importante, pessoal, que vocês tenham essa noção aqui, ó. A variação, tá vendo que não é linear? Então, não posso fazer regra de 3 para descobrir, por exemplo, eu tenho que a 20 graus, a solubilidade é 28 gramas. Eu não posso fazer uma regra de 3 para descobrir a 80 graus Celsius, porque não é linear, tá? Muito importante vocês saberem disso. Mas o que vocês podem fazer? Olha só, se eu solubilizo 28 em 100 gramas, em 400 gramas eu posso fazer X para descobrir. Essa regrinha vocês podem usar, tá? É muito importante vocês saberem interpretar esses gráficos aqui. Na semana 2, a gente tem termoquímica, né? O que a gente viu? A gente tem a entalpia, que é o conteúdo energético, né? A variação de entalpia é ΔH, né? Que a gente tem aqui é final menos inicial, lembrar sempre, final menos inicial. A gente tem que é uma reação exotérmica, aquela que ocorre com liberação de energia para o meio. A temperatura do meio vai aumentar, já que você está liberando energia para ele. A entalpia do reagente é maior do que a do produto, já que você está liberando, perdendo, você sai de um menor nível energético, né? Por isso que está esse aqui. E essa diferença aqui de energia é exatamente o ΔH. E o ΔH vai ser negativo, porque é final menos inicial. Se o inicial é maior, a gente vai ter
ΔH negativo. E a endotérmica, que é aquela que ocorre com a absorção de energia do meio, a temperatura do meio diminui, porque você absorve, né? A entalpia dos reagentes, ela é menor do que a dos produtos, ó. Nível energético dos produtos maior do que os reagentes, a diferença aqui vai dar o ΔH, e esse ΔH ele obrigatoriamente vai ser positivo. A lei de Hess é você manipular as equações que você tem para chegar naquela que ele quer, né? A gente fez essa reação aqui, tá? Então é muito importante que vocês saibam principalmente essa parte aqui e a lei de Hess. Então aqui ele vai falar também sobre a parte de cinética, né? Então a gente vai ter o que o catalisador provoca? Ele aumenta a velocidade da reação, vai criar um caminho alternativo, diminui a energia de ativação, tá? Mas não vai ter formação de produtos diferentes nem nada, ele só vai acelerar ali. Olha só, essa energia de ativação aqui que eu estou mostrando, primeiro, é menor do que essa segunda, que é quando eu tenho com o catalisador, menor do que a segunda. Então, a reação é mais rápida, né? Porque eu crio um caminho alternativo ali. Aqui ele fala em energia de ativação. Então, a energia de ativação que você tem aqui. Tá errado aqui, tá, gente? É desde daqui, dos reagentes, até o topo da energia de ativação, até o topo da curva aqui. Então, ele fala o seguinte, esse aqui é de uma endotérmica, tá vendo? O reagente com menor energia dos produtos, absorveu daqui para cá endotérmica. Aqui é o contrário, então, maior nível de energia para o menor nível de energia. Então, a gente tem liberação, então é exotérmica, tá? Teoria das colisões, então você vai ter inúmeros choques ali, só que poucos desses choques vão gerar realmente a formação dos novos produtos, tá? Então você tem choques que são efetivos, né? E quando você vai aumentando a temperatura ali, maior o número de choques. Então, nem todo choque leva à formação de produto, tá? E ele fala o seguinte, características, fatores que influenciam a velocidade da reação. Superfície de contato, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Concentração, quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação. Temperatura, de forma geral, tá, gente? Quanto maior a temperatura, maior o número de choques, maior a formação, né? E catalisador que também acelera, ok? E na semana 3, a gente viu equilíbrio químico, a gente revisou equilíbrio químico. E em equilíbrio, o que a gente tem que lembrar, que é muito importante? Que existem o que a gente chama de equilíbrio estático, que é quando está completamente parado, e o dinâmico, que é o que vai acontecendo na mesma proporção, tá? Então, quando a gente tem equilíbrio químico, a gente está falando de reações que são reversíveis. Ocorre tanto reagente para produto quanto de produto para reagente. Isso ocorre o tempo inteiro, tá? Então, a gente chama de equilíbrio dinâmico. Então, o equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico, tá? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Da esquerda para a direita é a reação direta. Da direita para a esquerda é a reação inversa, tá? Então, quando eu tenho um equilíbrio químico? Quando a velocidade da reação direta se igualar à velocidade da reação inversa. Então, eu tenho equilíbrio quando elas se igualarem, que é o que ele está mostrando aqui nesse ponto, tá? Qual que é a representação? Você tem o H2, que está aqui, menorzinho, reagindo com o I2, que está aqui. Vão ter choques, né? Então, agora vai romper a ligação I com I e H com H para formar a ligação HI, tá? 2 mols, tô mostrando aqui, tá vendo? Ok, e quando eu tenho um gráfico de concentração por tempo? Então, pode ser que a concentração se iguale, pode ser que a dos reagentes seja maior do que o produto maior que os reagentes. O importante é você saber que quando que eu tenho um equilíbrio, quando eu tenho um gráfico de concentração por tempo? Quando se torna constante, ou seja, para de variar, né, para os dois. Então, olha só, aqui, ó, o momento parou de variar, constante, constante. E pode ser que seja mesmo. Então, pessoal, o que vocês têm que saber?
que quem vai diminuindo a concentração com o tempo, sempre os reagentes. Quem vai aumentando a concentração com o tempo, sempre os produtos. Pode ser que a concentração se estabilize em uma mesma proporção, né, a mesma concentração, ou pode ser que os reagentes continuem a ter maior concentração que os produtos, só que lembrando que o equilíbrio é atingido quando os dois se tornam constantes, tá? Igual tá mostrando aqui, tá? Enquanto estiver variando, eu não tenho equilíbrio aqui. Tá? Então, constante de equilíbrio calculada com produto sobre os reagentes, lembrar que o coeficiente estequiométrico vai virar expoente aqui, tá? E você vai ter uma multiplicação de tudo que você tiver, tá? Então, quais fatores que alteram o equilíbrio? A concentração, a temperatura, a pressão. É muito importante vocês saberem disso. O que acontece? Quando o sistema está em equilíbrio, é perturbado por algum fator, né? Ou pela mudança na concentração, ou temperatura diferente, ou pressão diferente, ele vai tentar se reorganizar e vai se deslocar no sentido oposto daquela tendência ali para tentar anular isso, tá? E tentar restabelecer o equilíbrio, ou estabelecer um novo equilíbrio, né? Então, segundo o princípio de Le Chatelier, fala o seguinte: o aumento da temperatura vai sempre deslocar o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, tá? Você aumenta a temperatura, você desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, tá? Se você aumenta a concentração de reagente ou de produto, o equilíbrio vai se deslocar no sentido oposto a essa adição. Por exemplo, se eu adicionar mais I2, meu equilíbrio vai deslocar da esquerda para a direita, né? Para tentar consumir esse 2 que foi mais adicionado. Se eu adicionar o H aí, vai se deslocar da direita para a esquerda, que é para tentar consumir esse excesso ali que foi colocado, tá? Então, isso é para concentração, ok? E para pressão? Se os sistemas forem gasosos, o aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio no sentido onde tiver menor volume gasoso. Aqui não vai dar pra gente ver porque eles têm o mesmo volume, tá vendo? 1 com 1, 2. E aqui 2. Então aqui a pressão não interfere. Para a pressão interferir, o número de mols de um lado e do outro teria que ser diferente, tá? Mas vamos supor que aqui fosse 3. 3 e tem 2 do lado esquerdo, né? 2 com 3 aqui, né? Então, se eu aumentasse a pressão, eu ia ter que deslocar para o sentido de menor volume, que é o que tem 2 mols, né? E se diminuísse a pressão, você teria que deslocar para o que tem maior volume, que é 3 mols ali, né? Seria isso. E a parte mais complexa, que é a eletroquímica, que tem muito conceito, né? Então, basicamente, o que vocês têm que saber? Então, reação de oxidação perde elétrons, aumenta o número de NOx e ele vai ser o agente redutor. Se você passar por uma redução, você é o agente oxidante, tá? Vai ganhar elétrons, vai diminuir o NOx. E a oxidação ocorre no ânodo e a redução no cátodo, tá? R com C, duas consoantes, então redução, cátodo, oxidação, ânodo. Então aqui ele está te mostrando, ó, quem perde elétrons passa por uma oxidação, no caso é o zinco. Ele saiu de 0 e foi para 2+, né? Então ele perdeu 2 elétrons. O cobre estava 2+, ganhou elétrons, passou por uma redução e virou Cu+.